Olá! Hoje a gente vai desvendar um tema que parece ser só para contadores, mas que, na verdade, impacta todo o mercado de construção: as garantias. Sabe aquela promessa de 5 anos que a construtora faz? Pois é, ela não é só um papel. Ela vira um número importantíssimo no balanço da empresa. Vamos entender como é que essa mágica acontece. Ok, então vamos direto ao ponto. Pensa só nesse desafio. Uma incorporadora entrega um prédio e promete uma garantia de 5 anos. Beleza. Mas como é que se registra na contabilidade um custo que talvez só vá aparecer daqui a 3, 4, 5 anos? É o verdadeiro quebra-cabeça financeiro. E é o que todo mundo no setor precisa resolver. Para começar, a gente precisa entender o básico. Uma garantia não é só uma ferramenta de marketing para deixar o cliente mais seguro. Do ponto de vista da contabilidade, isso aí é uma obrigação financeira. É, na prática, uma dívida que a empresa está assumindo para o futuro. Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. A promessa que se faz hoje para o cliente vai se transformar num custo real lá na frente. E reconhecer isso, registrar direitinho, é o que separa uma gestão financeira saudável de uma que pode ter umas surpresas bem desagradáveis pelo caminho. Tá bem, mas como é que os contadores pegam essa promessa, que é algo meio abstrato, e transformam num lançamento contábil, numa linha oficial nos livros da empresa? É aqui que entra a tal da provisão de garantia. O que é isso? Bom, de forma simples, é uma estimativa de quanto a empresa acha que vai gastar com aqueles futuros reparos. O ponto-chave é, essa estimativa tem que ser confiável e ela entra no balanço como um passivo, ou seja, uma dívida reconhecida. E olha só, aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Uma coisa é a provisão, que é para um custo futuro altamente provável. Isso vira uma dívida oficial no balanço. Outra coisa, bem diferente, é um passivo contingente. Isso é só uma possibilidade de custo. Por ser só uma possibilidade, não entra no balanço. Fica só lá, mencionado nas notas explicativas. Certo. Agora, no mundo ideal da contabilidade, existe um método que é considerado o padrão ouro para registrar essas provisões ao longo da vida de um projeto. Ele é conhecido como método POC, sigla para percentual de obra concluída. A lógica por trás dele é bem inteligente. Garantir que as receitas e os custos andem sempre juntos, em sintonia, conforme a obra avança. A empresa reconhece um pedaço da receita e, ao mesmo tempo, o pedaço correspondente dos custos. E esse gráfico aqui ilustra a ideia de um jeito perfeito. Pensa assim, a obra está 20% concluída. O que a contabilidade faz? Ela registra 20% da receita da venda, 20% do custo de construção até aquele momento e, claro, 20% do custo total estimado com a garantia daquela unidade. A contabilidade espelha o ritmo da obra. Faz todo sentido, né? Mas a gente sabe que a vida real nem sempre é esse cenário perfeito com todos os dados organizadinhos. Então, o que acontece quando simplesmente não existem os números necessários para usar o método POC? Essa é uma situação mais comum do que se imagina, viu? Acontece. E quando não existe um orçamento formal para calcular o percentual de conclusão, o pessoal da contabilidade precisa virar uma espécie de detetive para encontrar a melhor informação possível. O primeiro passo é ir atrás do orçamento informal. Porque, vamos ser sinceros, como dizem no mercado, ninguém começa uma obra gigante sem ter a menor noção de quanto vai custar. Sempre existe um número de referência, mesmo que seja um rascunho. Mas e se o cenário for ainda mais complicado? Se nem essa estimativa informal existir? Se essa pista não levar a lugar nenhum? Calma, ainda existe um plano B, um outro especialista que pode ajudar. Esse especialista é o engenheiro do projeto. Mesmo sem ter os números financeiros em mãos, ele tem a capacidade técnica de olhar para o canteiro de obras e dizer, com base no avanço físico, qual é o percentual de conclusão. É o chamado POC técnico, e ele é totalmente válido. Agora, vamos para o último recurso, aquele que é usado quando não existe nenhum tipo de controle confiável, nem de orçamento, nem de andamento da obra. É o cenário mais problemático. Quando uma empresa chega nesse ponto de falta de controles, ela é obrigada a usar um método que é considerado a pior contabilidade possível. E isso porque ele impacta, e muito, a forma como os resultados financeiros são apresentados. É o chamado método da entrega das chaves. O nome já dá a dica. Com ele, os livros da empresa ficam zerados durante toda a obra. Nenhuma receita é registrada, nenhum custo, nada. Só no dia em que o projeto está 100% pronto e as chaves são entregues é que, de uma só vez, tudo entra no balanço. E é aqui que a gente chega no ponto crucial. É fundamental entender a diferença gigantesca que essas duas abordagens causam no negócio. Elas contam histórias completamente diferentes sobre a saúde do projeto.
Essa tabela deixa tudo muito claro. O método POC conta a história da jornada do projeto, mostrando aos poucos se ele está sendo lucrativo ou não. Já o método da entrega das chaves, bom, ele só mostra a foto da chegada, escondendo todos os indicadores de desempenho durante o percurso. É um apagão de informações. No final das contas, o método contábil que uma empresa escolhe usar diz muito sobre a transparência e a qualidade dos seus controles internos. E a questão que fica é essa: os relatórios financeiros estão contando a história completa da jornada, com seus altos e baixos, ou estão mostrando apenas o destino final, escondendo tudo o que aconteceu no caminho? Para o investidor, a diferença é crucial.